Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento que passa, mais prestes a submergir. Aleluia, graça e paz, com um trecho desse hino tão maravilhoso, esse hino que é da harpa cristã. Nós iniciamos essa mensagem nessa noite. Hoje é uma quinta-feira, dia 9 de abril, amém? Nós ainda impedidos de estar na igreja, estamos compartilhando com você aqui o nosso culto no lar, o nosso culto familiar. Hoje eu e a minha digníssima esposa estamos aqui compartilhando uma palavra de Deus para você, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa dar graça e paz a você, que Deus possa guardar o seu lar, a sua família e a sua vida deste mal que assola a nossa nação e o mundo. Bem como o trecho do hino que nós lemos, Mestre, o mar se revolta. Nós estamos vivendo dias em que o mundo está revoltoso, né? Estamos vivendo dias aí de trevas, dias de angústia, dias de provações. Mas Deus tem uma boa palavra para você, bem? Deus tem resposta para os seus questionamentos e hoje, como de costume, nós vamos ler a palavra de Deus, porque na palavra do Senhor tem consolo, na palavra do Senhor tem bênção, na palavra de Deus tem vitória para nós, amém? Você crê? Crê nisso? Nós cremos. Então vamos unir aí a sua fé com a minha e vamos ler a palavra de Deus. Hoje, irmãos, fazendo menção ao hino 478 da harpa cristã, nós vamos ler um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 35 até o 41. Amém? Marcos 4, 35 ao 41. Você que tem uma Bíblia, acompanhe conosco aí a leitura. Diz assim: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia de água. Ele, porém, estava na polpa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhes perguntaram: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que são assim tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem porventura é esse, que até o vento e o mar obedecem? Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Irmãos, algumas considerações quanto a tempestades. Nós aqui, com certeza você já viu aí uma chuva forte, uma tempestade aí, um vendaval, né? De vez em quando passa pela nossa região aí um vento meio forte, uma chuva de granizo. Então nós de vez em quando passamos por algumas tempestades aí, por alguns vendavais. E na vida espiritual ou na nossa vida particular também nós enfrentamos algumas dificuldades, alguns ventos, algumas coisas aí que não são planejadas. Uma tempestade é algo imprevisível, né? Foi o caso do texto. Foi uma coisa que eles não planejaram. Os estudiosos dizem que naquele mar, o mar da Galileia, onde eles estavam, na verdade é um lago, um grande lago, e por ele se localizar, estar abaixo do nível do mar, ser cercado por montanhas, de vez em quando ocorrem algumas tempestades imprevisíveis, ou seja, está tudo tranquilo, está tudo bom, tempo bom, e de repente vem uma ventania
e causa uma grande tempestade. E talvez foi o caso aqui do texto que lemos. Não é narrado que eles olharam para o tempo e falaram: tá meio perigoso ir, parece que vai chover, parece que vai dar uma ventania, parece que estava tudo tranquilo. Eles pegaram o seu barquinho, ou o seu barco ali, e foram cruzar ali aquele mar, aquele lago. E no meio do caminho, ali, em determinado momento, surge essa tempestade, essa calamidade, né, esse vento forte que, como o texto narra, começou a causar grandes ondas, a ponto que o barco começou a encher de água. É como o nosso caso, ninguém planejou, nós não havíamos planejado essa situação de termos que ficar em casa resguardados, dos comércios, as empresas, as indústrias fechadas. Isso não foi uma ação planejada, isso aconteceu. Então, as tempestades que nos assolam, os nossos problemas, às vezes são como essa tempestade. Ninguém planeja, mas eles acontecem. É uma enfermidade, é um acidente, é algo implanejado, né? Ninguém planeja um acidente, ninguém sai de casa: hoje eu vou bater o carro. Você não planeja isso, mas às vezes acontece. Você não fala: amanhã eu vou pegar uma gripe. Amanhã eu vou pegar uma gripe. Você não faz isso, mas você dorme bem e acorda gripado, né? Acorda com o nariz escorrendo, com dor de garganta. São coisas da vida. Então, são coisas que vêm para nós e não são planejadas. A gente não tem um controle, não se planeja para isso, né? Então, é o que acontece muitas vezes, e foi o caso dessa tempestade aqui no texto bíblico. Outra coisa é que essas tempestades, elas são incontroláveis. Não tem como que se administra uma tempestade. Como é que se mede a força de uma tempestade? Como é que você, humanamente falando, como é que nós paramos uma tempestade depois que ela acontece? Não tem como. Alguns enfrentam de uma maneira, outros enfrentam de outras. Com certeza você conhece alguém que tem medo de trovão, que tem medo de relâmpago. Isso é uma pessoa que passa por uma tribulação grande quando vem uma tempestade. Tem pessoa que tem medo, tem pânico dessas coisas. Então, o que a gente faz na tempestade? Entra para dentro de casa, fecha a porta e fica ali pedindo a Deus que isso passe logo. Talvez é a nossa situação nesse momento. Alguns estão enfrentando de uma maneira, outros estão enfrentando de outra. Para alguns, essa pandemia, essa epidemia, esse momento de ficarmos em casa não perturba muito. Alguns estão aí, mas outros estão mais perturbados, então estão enfrentando de modo diferente. Não tem como administrar uma situação dessa. A gente faz o melhor que a gente pode, como uma tempestade, literalmente. Você não tem como saber quanto tempo que ela vai durar, como que vai, né, diminuir a intensidade dela. Que quem dera nós tivéssemos um controle remoto por uma tempestade, né, nós diminuíssemos ali o volume do trovão, né, aumentássemos a claridade ali para não ficar escuro, mas não é possível. Então, os homens aí, não, por mais que haja tecnologia, não inventaram uma forma de controlar o tempo. Então, né, isso aí é uma calamidade que acontece e é incontrolável. Não tem uma possibilidade de administrar uma tempestade. É a mesma coisa na vida da gente. Tem enfermidades que vêm, tem situações que não tem como nós administrarmos. Nós enfrentamos da melhor maneira que podemos. Então acontece sim, em vez ou outra na vida nós estamos passando por calamidades, dificuldades, e agora nós estamos praticamente todo o país, todo o mundo, pelo menos aqui na nossa região, nossa cidade aqui, toda a cidade está sofrendo com essa calamidade aí, né, que no caso hoje é uma enfermidade, né? E além disso, as tempestades da vida e as tempestades também literais, elas são extremamente perigosas. Então, já ouviu falar de pessoa que morreu eletrocutada porque caiu um raio? A pessoa está exposta ao tempo e cai um raio. Aqui na cidade é comum cair árvores, né? Quando venta, quando chove, cai muitas árvores, causa prejuízo, cai em carro, cai em cima de pessoas. Então, as tempestades são muito perigosas, humanamente falando. E também para o lado espiritual, ou para o lado da nossa vida, as tempestades, as intempéries, as adversidades que nós enfrentamos também são perigosas para nós. Nós sofremos também com isso. Muitas pessoas vacilam na fé, muitas pessoas afundam na fé, deixam a sua fé, muitas pessoas têm pânico, né, e sofrem ali tremendamente e enfraquecem as pessoas, alguns, né, desanimam da vida, enfim, é muito perigoso. Por isso que nós devemos nos preparar da melhor maneira para passar as tempestades, enfrentar as situações, porque elas virão na nossa vida.
Hoje enfrentamos aqui essa epidemia, essa pandemia de todos, mas com certeza você já passou outras calamidades na sua vida. Com certeza você já enfrentou situações difíceis, situações ruins, você não queria passar, você não tem o controle sobre a situação e é isso que dá pânico, que você perde o controle e você suportou, passou por isso. Então, da mesma forma, hoje todos nós praticamente, toda a cidade, todo o Brasil está passando por essa tempestade tão terrível aí, que é essa enfermidade viral, que está preocupando, que está trazendo transtornos, que está trazendo preocupações, angústias aí a todo o povo. Então, né, as tempestades são assim. E no texto bíblico, irmãos, ele nos dá um norte, ele nos auxilia e ele vê que esses discípulos, esse barco, ele não afundou. Ele passou por essa tempestade, por quê? Porque Jesus estava ali naquele barco. Amém. Eu ainda vi nas redes sociais, a gente vê um comentário, achei interessante, alguém postando que não é verdade que estamos no mesmo barco. Alguém fala, nós temos que se ajudar porque estamos no mesmo barco. E não é verdade que estamos no mesmo barco. Pode ser verdade, pode não ser. Falando de Brasil e politicamente, nós estamos sim no mesmo barco. Né? Se o nosso governo fracassar, se a nossa cidade fracassar, nós estamos todos sujeitos a isso. Mas espiritualmente falando, nós não estamos no mesmo barco. Tem pessoas que têm o Senhor Jesus no seu barco, ou seja, na sua vida. Tem pessoas que têm a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E espiritualmente falando, nós que somos cristãos, isso para nós é tudo. Cristo estando no nosso barco, na nossa vida, no nosso lar, faz uma diferença muito grande. Então, você que está passando essa enfermidade, essa angústia, se Cristo está aí no seu barco, na sua vida, na sua família, você já é mais do que vencedor. Então a primeira preocupação é essa: Cristo está aí no seu barco, Cristo está com você. O texto me chama a atenção porque ele diz aqui em dado momento que, e eles deixando a multidão, versículo 36, o levaram consigo. Parece que partiu dos discípulos levar Jesus contigo. Então, irmãos, para que nós não soframos na nossa vida, não desanimamos com as calamidades, nós devemos pôr Jesus dentro do nosso barco. Nós devemos levar Cristo conosco. Ou seja, nas nossas decisões, né, nas nossas angústias, nas nossas lutas, no nosso viver diário, nós devemos ter Cristo conosco. Nós devemos se certificar que Ele está conosco. Porque assim como a presença de Deus, a presença de Cristo na nossa vida pode acalmar uma tempestade, a presença do mal na nossa vida pode nos causar tempestades. Tem uma história, você conhece a história de Jonas? A baleia engoliu o profeta Jonas, você conhece a história? Então, a palavra de Deus diz que Jonas, ele foge da presença de Deus, ele compra uma passagem, ele entra num barco e nesse navio ele vai lá dormir no porão do navio e começa uma grande tempestade. E diz que aqueles marinheiros lutaram e jogaram as cargas do barco, e jogaram as coisas ali, viram que e nada resolvia aquele problema. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e eles falaram, responde, por que você está aqui? Quem é você? Quem é o seu Deus? E por que dessa tempestade? E o Jonas diz, olha, sabe de quem é a culpa? Sabe quem está causando essa tempestade? Eu mesmo. Então um causador de tempestade. Agora eu lhe pergunto, que culpa tinha o capitão daquela embarcação do problema de Jonas com Deus? Nada, mas porque Jonas estava ali, causou um grande problema aos marinheiros, ao capitão, aos demais passageiros que estavam naquela embarcação. Então a importância de você saber quem é o teu parceiro de negócio, quem são seus amigos, quem é que você escolhe para andar com você. Os discípulos aqui, este barco que estava Jesus foi vitorioso. Porque Jesus estava ali no momento certo, ele acalmou aquela tempestade. No barco de Jonas, causou toda aquela reboliço e ele falou assim, olha, a situação vai melhorar se vocês me jogar fora do barco. Que coisa terrível, mas não, longe de nós jogar você fora, tentando e nada melhorava. Ao ponto que eles jogaram Jonas do barco e a tempestade se acalmou. Então você está passando por tempestade? Fora essa pandemia que estamos passando, problema familiar, problema com dívidas, problemas conjugais, problema com o filho, faz uma análise na sua vida se não é preciso lançar fora alguma coisa, alguns costumes, algumas práticas que causam tempestade na sua vida.
Talvez estou falando para alguns irmãos em Cristo, né? Mas estou falando talvez para algumas pessoas que não são cristãs aí, ou que estão desviadas. Talvez você tenha que jogar fora desse barco um vício. Talvez você tenha que jogar fora desse barco um costume ruim. Talvez você tenha que tirar fora do seu barco, da sua vida, uma amizade que só traz coisas más para você, uma influência negativa. Então são muitas hipóteses que trazem confusão para a nossa vida. Então, primeiramente, o que me chama a atenção é que no versículo 36 diz que os discípulos o levaram contigo. Então, se você tiver que levar alguma coisa com você, leva a presença de Deus, leva ao Senhor Jesus Cristo. Tá? Então isso ajudou eles no momento importante, no momento que eles precisaram. E no texto, o texto nos mostra 3 perguntas importantes que foram feitas. Nós podemos olhar no texto e essas perguntas vão nos ensinar aí, vão acalmar o nosso coração, vão nos dar uma lição sobre como proceder no meio das dificuldades, aí, das tempestades da vida. A palavra do Senhor diz que no versículo 38, diz assim a parte B: e despertaram e lhe perguntaram, mestre, não se importa que pereçamos? Primeira pergunta então que nós vemos no texto. A tempestade começa, as ondas vêm, começam a encher o barco. Esses homens, irmãos, discípulos de Jesus, alguns deles eram pescadores. Eu não sei se todos os discípulos estavam ali no barco, mas Jesus tinha 3 discípulos mais chegados dele, Pedro, Tiago e João. E esses eram pescadores. Esses eram homens acostumados com aquela região. Mas eles não puderam enfrentar aquela dificuldade. Tempestade, ondas ali, e começou a encher o barco de água. E eles foram até Jesus e acordaram Jesus dormindo. E eles falaram, Senhor, o Senhor não se importa que nós afundemos? Em outras palavras, peraí, nós estamos sofrendo, nós estamos remando, nós estamos lutando, jogando água para fora e o Senhor Jesus está dormindo? Talvez é a pergunta de muitos nesse período. Nós podemos olhar os discípulos chegar até Jesus dormindo naquele barco, nós podemos olhar de 2 maneiras. Primeiro, essa pergunta ela pode demonstrar fé, ela pode demonstrar confiança. Eles podem ter falado assim, nós não sabemos o que fazer, não tem jeito, vamos chamar Jesus, vamos falar com o mestre, Senhor, o que a gente faz? Senhor, nos ajuda, nos acode. Então, pode ser visto desse ponto de vista, uma fé que Jesus, como Jesus já tinha feito vários milagres, Jesus já tinha feito várias pregações, vários sermões, eles conheciam Jesus, sabiam que Jesus tinha um poder, sabiam que Jesus era alguém assim superior aos demais profetas, alguém poderoso. Então Jesus já havia curado várias enfermidades, já havia feito vários milagres, e eles talvez recorreram a Jesus por isso. Senhor, nos ajuda, Senhor, faz alguma coisa, tá? Pode ser isso. Então nós temos fé que Jesus vai agir. Foi o caso. Pode ter sido o caso, mas nós entendemos que não foi esse o caso. Essa foi uma pergunta de falta de fé, porque Jesus depois vai falar com eles. Então, essa pergunta pode demonstrar também uma falta de fé, porque eles podiam pensar, peraí, se Jesus está nesse barco, esse barco não afunda? Ele é o Filho de Deus, ele é um homem que faz milagres. Se ele está conosco, então nós não vamos incomodá-lo, porque apesar do vento, apesar das ondas, nós não afundaremos, nós vamos passar. Então, há 2 formas de ver. Então, hoje, talvez seja o seu caso, talvez seja o nosso caso, muitos estão olhando para Deus e falam, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo essa enfermidade, essa calamidade no mundo? Senhor, por que de tudo isso? Então, talvez muitos estão fazendo essa pergunta, Senhor, não está, será que o Senhor não se importa conosco? Será que o Senhor não está olhando para o nosso país, para a nossa situação? Então, é a pergunta de muitos, não é? Então, talvez é a sua pergunta. Você está olhando, você é um cristão, ou talvez não é um crente, talvez está desviado, talvez está firme na igreja, mas é a sua pergunta, Senhor, por quê? Então, há um motivo para Deus permitir tudo isso. Com certeza, eu não tenho a palavra certa para ele, eu não posso dizer é por isso. Alguns profetas aí, não sei se é verdade, estão falando, isso é uma punição de Deus, isso é por isso, é por aquilo. Olha, não tenho essa revelação, não vejo na palavra algo assim que vai me dar uma resposta específica, embora a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos surgiriam pestes, surgiriam fomes, guerras e rumores de guerra. Então, isso é um indício do fim. Então, a palavra de Deus fala sobre isso, é um cumprimento da palavra de Deus. Agora, eu não posso afirmar isso é uma punição de Deus, isso é um juízo de Deus, ou isso não é. Então, eu não tenho essa autoridade para dizer especificamente por que isso. Mas, embora o que eu posso dizer é que Deus tem o controle da situação.
Então, embora eu não sei. Por que eu não sei? Nós, irmãos, somos pessoas limitadas. Deus, com certeza, sabe o motivo. Deus tem o controle da situação. Nós não temos a visão de Deus. Nós não compreendemos a mente de Deus. Nós compreendemos um pouco. Mas a palavra do Senhor diz que o conhecimento de Deus é imenso. Não cabe na nossa cabeça. Por mais que tenha umas pessoas com a cabeça grande aí, mas tem uns cabeçudos aí, não cabe tanto conhecimento. Então nós não compreendemos às vezes a forma de Deus agir. E será que Deus, o Senhor Jesus, Deus vivo, ali naquele barco, com todo o poder, ele podia ter previsto essa tempestade? Poderia. Ele podia ter falado, não, eu quero que passar por esse mar sem nada acontecer. Mas ele, através dessa tempestade, eles aprenderam uma grande lição de fé, como nós vamos ver no final do texto. Então, a verdade é que nós estamos enfrentando uma situação e você deve olhar para Deus entendendo que Ele se importa conosco, Ele tem um propósito nisso tudo, embora nós não compreendamos. Se você é pai, é mãe, você sabe que os nossos filhos, quando pequenos, quando bebês ou quando crianças, eles querem fazer umas coisas, umas artes, né, que para eles parece que é bom. Mas você, como pai, fala, você não permite, porque você sabe que aquilo vai prejudicar a criança. Então você, como pai, tem uma sabedoria maior, entende que você tem uma forma de ensinar o seu filho, você tem uma maneira de cuidar dele, e às vezes o filho não compreende. E assim somos nós. Deus tem uma maneira de nos ensinar, de nos educar, que embora não compreendamos. Uma grande lição que eu trago comigo é, como disse, se você tem filho e você já levou para o médico, eu tenho 3 filhas, e já tive que levar várias vezes aos médicos, e imagina a situação, talvez você já passou por isso. Você pega aquela criança, leva, e o médico faz uma avaliação, fala que ela está com uma enfermidade, e diz assim, olha, ela vai ter que tomar uma injeção, ter que tomar uma agulhada. E você sabe que injeção para criança não gosta, né? Criança não quer saber de injeção, ou mesmo uma vacina. Eu, como um homem formado, eu não quero tomar injeção, eu pergunto, não tem como tomar um comprimido? Não, doutor, não tem como tomar um remédio aí, nem que for amargo, mas injeção a gente sai fora. A criança, imagina, então a criança não quer tomar aquela injeção. E o médico vem com aquela agulha e você, o pior é que você tem que segurar ainda a criança, né? Na hora de segurar. Segura a criança para tomar aquela injeção. Irmãos, isso é agonioso, não é? Muito agoniante. E você pega a sua filha, como foi o meu caso, segurando aquela menina nos meus braços, e ela, pai, não deixa, pai. Pai, ele vai me furar. Pai, ele vai machucar eu. Pai, eu não quero ser angustioso. Fecha os olhos, segura aquela criança e permite aquela dor, aquela agulhada, porque sabe que aquilo vai salvar a vida do seu filho. Se for uma vacina, vai produzir os anticorpos, ou se for uma injeção, vai curar aquela enfermidade, aquela infecção. Então a criança não quer levar aquilo, a criança não quer passar por aquilo, mas nós, como pai, às vezes nos esforçamos e seguramos a criança naquela situação porque sabemos que é o melhor para ela. Então muitas vezes nós olhamos para Deus, Senhor, eu não quero passar por isso, Senhor, eu estou cansado, quanta luta, Senhor, me ajuda, Senhor. E Deus está olhando para nós com amor, com carinho. Né? Deus está olhando para nós, torcendo pela nossa vida, querendo o nosso melhor e pensando ou dizendo, isso é melhor para você. Então Deus muitas vezes permite lutas na nossa vida para nos ensinar lições, para nos ensinar alguma coisa. Então tudo isso que está acontecendo com o mundo, Deus não perdeu o controle. Amém. Olhemos para Ele com um olhar de fé. Como os discípulos acordaram a Jesus, nós podemos clamar a Deus, Senhor, nos ajuda. Amém. Senhor, nos socorre. Então no meio dessa tempestade, no meio dessa angústia, no meio das suas provações, chegue até o Mestre Jesus e chame por Ele como os discípulos chegaram e chamaram. Chame com um pedido de fé, não como uma cobrança. Senhor, não importa que pereçamos, né? Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Não. Olhe para Ele e fala, Senhor, me ajuda. Senhor, me dá um auxílio, me dá uma luz, e com certeza Deus vai atender a sua oração. Então a primeira pergunta foi essa. O senhor não se importa que pereçamos? E como Jesus se importa, porque Ele repreendeu aquele evento. Então Deus se importa conosco. O Senhor Jesus se importa com você, se importa comigo, e no momento certo Ele vai dar uma ordem, e esse mar revolto, essas provações, essas lutas, essa angústia que estamos passando, ela vai se acalmar. A segunda pergunta que nós vemos no texto já é feita por Jesus. Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Está aí no versículo 40. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão tímidos?
Vocês ainda não têm fé? Será que esses homens não tinham motivo para ter fé? Esses homens tinham motivo para ter fé. Primeiro, pela palavra de Jesus. Jesus disse no versículo 35, passemos para o outro lado. Então ele deu uma palavra. Nós vamos passar para o outro lado. Talvez nós vamos chegar do outro lado, vamos entrar no barco. Quem sabe nós chegamos do outro lado? Há uma possibilidade de chegarmos do outro lado? Não. Nós vamos passar para o outro lado. Então, nós temos motivos para ter fé. Primeiramente, esses homens tinham motivo para ter fé por causa da palavra de Jesus, da presença de Jesus, mesma coisa nós. Você deve ter fé porque você crê na palavra de Deus. Você tem uma palavra que te dá garantia de uma vida eterna. A palavra de Deus garante a todo aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, que se a nossa vida acabar nessa terra, ela continuará no céu. Amém. Então nós temos uma âncora que nos segura firme. Nós temos uma palavra que nos dá ânimo, que nos mantém, que nos incentiva e que acalma o nosso coração. Então esses homens tinham uma garantia da palavra de Jesus. Nós vamos passar para o outro lado. Em segundo, esses homens tinham a presença de Jesus. Então Jesus estava com ele. Acha que o barco de Jesus ia afundar? É por isso que a primeira questão que eu levantei no começo da mensagem você tem que certificar quem é que está no barco com você. Ou no barco de quem é que você entrou. Você não vai entrar num barco furado. Você vai entrar num barco furado? Não. Você vai entrar num avião que tem a possibilidade de cair. Você vai entrar? Há uma porcentagem do avião cair. Você sabe que tem. Mas se o piloto falar, olha, nós estamos indo agora lá para o Rio de Janeiro e há 90% de chance desse avião cair. Opa! Não vou de jeito nenhum. E se ele falar que tem 80% de chance de cair o avião, você vai entrar? 50%? De jeito nenhum. Rapaz, se esse homem falar para mim tem 1% de chance desse avião cair, eu não entro no avião. Tá louco? Eu vou 1% de chance é muita coisa, depende, né? Um avião cair, não tem como. É pouco, dificilmente sobrevive. Então você tem que analisar qual é o barco que você está. Olha aí, peraí, será que Jesus está nesse barco comigo? Será que o Senhor Jesus está nos meus negócios? Será que o Senhor Jesus está no meu lar, está na minha casa? Se Ele estiver, acalma o teu coração. Amém. Se você tem certeza que o Senhor está contigo, você vai passar por essa situação. Você vai ter vitória em o nome de Jesus. Então a presença de Jesus, ela não isenta de nós passarmos a tempestade, mas ela nos garante vitória na tempestade. Então a presença de Deus, ela nos dá convicção de que nós vamos passar por essa tempestade. Então, a presença de Jesus ali nunca não fez com que não acontecesse aquela tempestade. Então, nós temos fé. A fé não nos isenta de passar por dificuldades, por problemas. Nós somos cristãos, nós cremos em Deus, nós adoramos a Deus. Isso não afasta de nós as provações, mas isso nos garante vitória. Isso nos faz com que nós tenhamos um coração calmo e tranquilo no meio dessa situação. Então, quando há uma situação de pânico, uma situação de descontrole, normalmente se olha para alguém. Se olha para um chefe, se olha para o patrão, se olha para alguém que tem mais autoridade. Se você vê que aquela pessoa está tranquila, você fica tranquilo, né? Você está num barco, você vê que o piloto do barco está lá tranquilo, o mar jogando e o piloto está sossegado. Agora, se você vê o piloto assim, do barco, desesperado, meu Deus do céu, você já fica com medo também, né? Então, eu já tive a oportunidade de andar de barco, então você olha pro piloto lá, o cara tá lá, ó, tranquilo, né? Vamos chegar. Beleza, agora se o cara estiver desesperado, aí sai fora, pula fora. Não é? Então, Jesus estava ali calminho, dormindo, porque ele sabia quem ele era. Então, se Deus está com você, se o Senhor está na sua casa, no seu lar, nos seus negócios, no seu emprego, você é um empresário aí, está passando por essa situação difícil, você é um autônomo, não é? Se Deus estiver com você, você vai ter vitória, em nome do Senhor Jesus. Então, a presença de Jesus ali garante vitória. Então, o Senhor pergunta para eles, a segunda pergunta, por que vocês são tímidos? Vocês ainda não têm fé? Então, esses homens tinham motivo para ter fé. Jesus já havia feito milagres, curas, libertado pessoas. Ele é o Filho de Deus, já havia se manifestado como Messias. Então, eles tinham motivos para ter fé. Então, se você estiver aí fraquejando, estiver passando uma dificuldade, olha para tudo aquilo que Jesus já fez na sua vida.
Olha para outras situações que você enfrentou, que você passou, e você ainda está aqui nessa terra para contar a tua história, para dar o teu testemunho. Então, com certeza, você vai passar por essa situação e vai ser vitorioso em nome de Jesus. Então, a pergunta é essa: você ainda não tem fé? Né? Se ainda não acredita que Jesus pode fazer algo por você, que Jesus pode dar fim em tudo isso? Então, essa é a pergunta de Jesus. Tenha fé, confie em Deus. E para terminar, a última pergunta agora também é a pergunta dos discípulos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe quem é esse? Você pode me responder? Quem é esse, irmãos, que tem o poder de acabar com esse vírus? Quem é esse que tem o poder de acabar com essa crise? Você pode me responder? Fala o nome dele aí, deixa eu ouvir. Opa, grita aí, é o Senhor? É o Senhor Jesus, você acertou. É o Senhor Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. Quem é esse que tem poder de acalmar até o mar e o vento? Então a palavra do Senhor diz que ali começou aquelas ondas, aquele mar revolto, aquele vento. O Senhor Jesus lá dormindo, tranquilo, na polpa do barco. E os discípulos vão lá desesperados: mestre, me ajuda, me socorre. Queria minha mulher quando viu uma barata em casa. Amor, pelo amor de Deus. Rapaz, outro dia elas deram um grito ali, eu achei que entrou um bandido em casa, meu Deus do céu, e era uma barata, mas não era qualquer barata, era uma barata voadora. Aí, você quer ver a mulher desesperar, é a tal da barata voadora. É pior ainda. Não é? Pior ainda. E chamaram aqui o grande herói, que chegou lá e esmagou a barata voadora. Uma chinelada, a bicha caiu e eu, para a alegria da minha esposa, esmaguei. Ela detesta que esmaga a bichinha, mas né, eu piso mesmo. Então eles foram ali, Senhor Jesus nos ajuda, nos socorre. O Senhor Jesus levanta, mar, eu te criei. Vento, calma aí, quietinho aí. Ele pôs ordem no caos. Então quem é este que pode pôr ordem no caos? Quem é este que pode completar a tua vida? Quem é esse que pode libertar você, pode dar fé no seu coração, pode curar? Pode nos ajudar nessa crise tão dificultosa, pode estar conosco, que é o nosso Senhor e Salvador, Aleluia, Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você tem a resposta. E para terminar essa mensagem, eu termino citando o Salmo 139, que nos diz quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem. Você sabe quem é ele? De tantos salmos, de tanta palavra de Deus pode descrever quem é o nosso Deus. Eu vou ler esse texto para você e terminar essa mensagem dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esse é teu Deus, ele te conhece, ele te sonda. Tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja ainda uma palavra na minha língua, o Senhor já conhece toda. Aleluia. Tu me cercas em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingi-lo. Para onde eu irei do teu espírito? Aonde me esconderei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás aí. Se eu nas profundezas descer da minha cama, ali também tu estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a noite será a luz em volta de mim, nem ainda as trevas escuras são nada para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para o Senhor a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a tua alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando fui feito nas profundezas da terra, ou seja, no ventre da mãe. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda sem forma. Todos os meus dias foram ordenados para mim, e no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia.
Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão vasta é a soma deles. Se eu contasse, seriam maior que o número da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Se tão somente matasses o ímpio, ó Deus, apartai-vos de mim os homens de sangue. Eles falam contra ti com intenção maligna, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, e abomino aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há uma descrição de quem é Deus. Você já imaginou o poder de Deus? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem o mês que vem, nem o ano que vem. Mas o meu Deus sabe. Eu não sei, irmãos, como é que vai terminar essa calamidade, mas Deus sabe. Nós não sabemos nada, mas Deus sabe todas as coisas. A nossa vida, a minha vida, a vida da minha família, a sua vida, ela está guardada nas mãos de Deus. E a palavra do Senhor afirma que quem estiver nas mãos de Deus, não há quem possa tirar-nos de lá. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos guarda. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o nosso Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.